Imagine que você lança uma pedra em um poço profundo, em vez do som da água. O que retorna é um vazio absoluto, um vácuo que consome sua expectativa. Esse silêncio não é apenas ausência de som, mas uma ferramenta de poder que, quando compreendida pela ótica dos antigos mestres, transforma quem era a vítima no verdadeiro detentor do controle sobre a situação. Quando alguém decide nos ignorar, o primeiro movimento da mente não é a razão, mas um susto silencioso que percorre o peito. Sentimos como se um fio invisível tivesse sido cortado, deixando-nos à deriva em um espaço onde nossas palavras e presença não possuem mais peso. Esse impacto inicial funciona como um teste de resistência para o espírito, pois o desprezo alheio atinge diretamente a nossa imagem social, algo que costumamos proteger com unhas e dentes. O vácuo deixado pela falta de resposta do outro cria uma pressão interna, uma urgência de preencher aquele espaço com explicações, cobranças ou até pedidos de desculpas desnecessários. É nesse exato segundo que a maioria das pessoas entrega sua paz, permitindo que a indiferença de terceiros dite o ritmo dos seus batimentos cardíacos e a qualidade dos seus pensamentos ao longo do dia. Essa necessidade quase desesperada de ser notado nasce de uma programação antiga que nos diz que a aceitação do grupo é sinônimo de sobrevivência. Buscamos no olhar do próximo a confirmação de que possuímos valor, como se fossemos incapazes de enxergar nossas próprias virtudes sem um espelho externo que as reflita. Quando esse espelho se quebra através do tratamento de gelo, sentimos uma diminuição do nosso próprio ser. A validação externa atua como uma droga de efeito curto. Precisamos de doses constantes para manter a autoconfiança elevada. Se o outro retira o olhar, a fonte seca, e nos vemos confrontados com a dura realidade de que construímos nossa casa em terreno alheio, dependendo do humor ou da vontade de alguém que pode, a qualquer momento, simplesmente decidir que não existimos mais para ele. O perigo reside na pressa em querer resolver esse desconforto. A reação imediata costuma ser o envio de mensagens impulsivas, o confronto direto ou a tentativa de entender o que foi feito de errado. Essa é a armadilha da reatividade. Ao reagirmos emocionalmente, validamos o jogo de quem nos ignora, entregando a essa pessoa a prova de que ela possui o controle sobre nossas emoções. Cada tentativa de quebrar o silêncio do outro através do desespero apenas fortalece a posição de quem decidiu nos excluir. É um ciclo onde o ego tenta se salvar, mas acaba se afundando em uma lama de humilhação e perda de dignidade, pois demonstra que nossa estabilidade mental está vinculada ao reconhecimento que o outro escolheu nos negar propositalmente. Se este conteúdo está ajudando você a retomar o controle da sua paz interior, não permita que essa sabedoria pare por aqui. Para que possamos continuar produzindo essas reflexões sem censura e com alta qualidade, sua participação é fundamental. Deixe seu gostei agora, inscreva-se no canal e ative as notificações para fortalecer sua mente diariamente. Se você sente que este vídeo trouxe um valor real para a sua vida hoje, considere apoiar nosso trabalho clicando no botão Valeu para uma doação única ou tornando-se membro do canal. Isso nos ajuda a manter a chama da filosofia acesa. Fique conosco até o final, pois as próximas partes revelarão o segredo definitivo para desarmar qualquer tentativa de manipulação psicológica. Contudo, existe um ponto de virada onde a mente percebe que o silêncio do outro não define quem somos, mas sim o caráter e as limitações de quem o utiliza. O despertar da consciência racional ocorre quando paramos de olhar para a porta fechada e começamos a observar quem está segurando a maçaneta do lado de dentro. Ao analisar a situação com frieza, compreendemos que o desprezo é uma ferramenta externa. Como tal, não pode penetrar na cidadela interior a menos que abramos os portões. A razão nos mostra que a indiferença alheia é apenas um evento da natureza, tão impessoal quanto a chuva ou o vento. Nesse estágio, o indivíduo começa a entender que o silêncio não é um ataque, mas uma oportunidade de praticar a própria autonomia e recuperar a soberania sobre o que sente. Existe um lugar dentro de cada indivíduo que permanece intocado pelo caos exterior. Uma sala de comando onde nenhum insulto ou silêncio alheio consegue penetrar sem permissão expressa. Quando você compreende que a chave dessa fortaleza está exclusivamente em suas mãos, a tentativa de alguém em te diminuir através do desprezo perde toda a eficácia, tornando-se tão insignificante quanto o barulho das ondas contra um rochedo milenar. O segredo para a invulnerabilidade reside na distinção clara entre o que é seu e o que pertence ao mundo. As opiniões alheias, as mensagens não respondidas e as costas viradas são eventos externos.
Eles estão fora do seu domínio, portanto, não possuem poder inerente de causar sofrimento. O que realmente nos pertence é o julgamento que fazemos desses eventos. Se você decide que ser ignorado é uma tragédia, você sofrerá. Se você entende que o comportamento do outro é apenas uma manifestação da natureza dele, você permanece livre. O controle real não é sobre as ações de quem te ignora, mas sobre a sua capacidade de não permitir que essas ações alterem seu humor ou sua percepção de valor próprio. O imperador filósofo frequentemente escrevia para si mesmo sobre a importância de manter a mente como uma cidadela fortificada. Para ele, a alma deve ser como uma fonte de água cristalina que, mesmo se alguém jogar lama nela, continua a jorrar pureza até que a sujeira seja lavada pela força da própria correnteza. Ao ser ignorado, você aplica essa sabedoria ao se recusar a ser contaminado pela amargura. A fortaleza mental é construída tijolo por tijolo cada vez que você escolhe a razão em vez da mágoa. É o reconhecimento de que a dignidade de um homem reside em suas próprias ações e virtudes, e não no reconhecimento que ele recebe de pessoas que, muitas vezes, nem sequer conhecem a si mesmas. Onde o mundo vê abandono, o sábio vê oportunidade. Quando o barulho da validação externa cessa e as interações sociais minguam, abre-se um espaço valioso que pode ser usado para o autoexame e o aprimoramento. Em vez de gastar energia tentando recuperar a atenção de quem partiu, você direciona esse esforço para suas próprias metas, estudos e reflexões. O vácuo deixado pelo desprezo alheio torna-se um laboratório de solitude, onde você descobre que nunca esteve realmente sozinho, pois sua própria consciência é uma companhia vasta e profunda. Esse redirecionamento de foco retira o peso da ausência do outro e coloca o peso no seu crescimento pessoal, transformando a carência em autonomia. A meta final desse processo é alcançar um estado de autossuficiência emocional, onde o seu bem-estar não depende de um bom dia ou de uma resposta rápida em uma tela. Ter autonomia significa que sua felicidade é um projeto interno, blindado contra as flutuações do tratamento alheio. Quando você se torna o senhor das suas reações, o silêncio de quem tentou te punir volta-se contra ele. Ao perceberem que a ausência deles não causou a ruína que esperavam, o jogo de poder se inverte. Você não ignora por vingança, mas por falta de necessidade de reagir. A paz que você cultiva torna-se tão sólida que o desprezo alheio se torna apenas um detalhe relevante na vasta cronologia da sua existência. Muitas vezes, acreditamos que a indiferença é uma forma de crueldade, mas no contexto da sabedoria prática, ela se torna um filtro refinado que separa o que merece nossa atenção do que é apenas ruído. Aprender a ignorar de volta não é um ato de hostilidade, mas um exercício de discernimento que protege a mente de distrações triviais, preserva a dignidade diante daqueles que usam o silêncio como uma arma de manipulação. Existe uma linha tênue entre o desprezo, que nasce do ego ferido, e o discernimento, que surge da clareza mental. O desprezo busca ferir, enquanto o discernimento busca proteger a própria paz. Quando você decide não reagir a quem te ignora, não está necessariamente devolvendo a ofensa, mas reconhecendo que aquela interação não possui mais valor útil para o seu progresso. O discernimento permite observar o comportamento alheio sem se envolver emocionalmente nele, tratando a falta de resposta do outro como um fato neutro da realidade. É a compreensão de que nem toda porta fechada precisa ser esmurrada. Às vezes, o silêncio do outro é apenas o sinal de que seu caminho deve seguir por outra direção. O comportamento de quem decide ignorar alguém costuma dizer muito mais sobre o mundo interno dessa pessoa do que sobre quem está sendo ignorado. Muitas vezes, o silêncio é usado como um escudo para inseguranças ou como uma tentativa desesperada de exercer algum tipo de controle sobre a situação. Ao observar isso, você deixa de ser o alvo e passa a ser o observador. O comportamento do outro serve como um espelho das limitações dele. A incapacidade de dialogar, o medo do confronto ou a necessidade de validação através da ausência. Quando você percebe essa dinâmica, a dor da rejeição é substituída por uma compreensão tranquila, pois você nota que o ataque é, na verdade, um reflexo das batalhas internas de quem se calou. Toda vez que nos sentimos angustiados pela falta de atenção de alguém, estamos entregando a essa pessoa as rédeas da nossa estabilidade emocional. Retomar esse poder exige um ato de vontade consciente. Significa retirar o investimento emocional daquela relação e reinvesti-lo em si mesmo. Quando você para de verificar notificações,
de buscar justificativas para o silêncio alheio e de esperar por uma mudança de atitude. Você corta as cordas que te mantinham como um fantoche na mão do outro. A soberania pessoal é restaurada no momento em que a presença ou a ausência de alguém deixa de ter o poder de ditar como será o seu dia ou como você se sente em relação ao seu próprio valor. A resposta mais poderosa a quem tenta te diminuir com o silêncio é a manutenção de uma calma inabalável. Não se trata de uma calma fingida, usada como máscara, mas de uma serenidade real que nasce da convicção de que nada externo pode corromper sua essência. Enquanto o outro espera ver você desmoronar, questionar ou implorar, ele encontra apenas um oceano de tranquilidade. Essa calma é a resposta definitiva porque ela prova que a tática de manipulação falhou. Ao permanecer em paz, você demonstra que é autossuficiente e que o silêncio alheio, longe de te quebrar, apenas serviu para confirmar a força do seu caráter e a solidez do seu equilíbrio interior. Existe uma eloquência singular na recusa em participar de jogos mentais, onde a ausência de palavras se torna uma declaração muito mais robusta do que qualquer discurso inflamado. Quando escolhemos o silêncio não por ressentimento, mas por virtude, criamos um eco que reverbera na consciência de quem tentou nos manipular, revelando que nossa estabilidade não depende de confirmações externas para subsistir. Muitas vezes, a tentativa de se explicar diante de uma indiferença injusta é vista como um sinal de fraqueza ou desespero. O silêncio virtuoso, por outro lado, comunica que você possui um autodomínio tão profundo que não sente a necessidade de preencher o vazio com justificativas. Ao não dizer nada, você estabelece que seu valor é evidente por si só e que não há tribunal alheio, onde você precise se defender. Esse não dizer atua como uma barreira de proteção para sua integridade, sinalizando que você reconhece a inutilidade de gastar fôlego com quem escolheu a mudez como tática. A mensagem é clara. Sua paz vale mais do que o esforço de ser compreendido por quem decidiu não ouvir. Há uma elegância austera em aceitar o silêncio do outro sem pedir explicações ou oferecer as suas. Explicar-se a quem te ignora é como tentar desenhar na água. O esforço é grande e o resultado é nulo. O filósofo que domina a si mesmo entende que sua conduta e suas ações são sua única defesa necessária. Quando você se abstém de questionar os motivos alheios ou de tentar consertar o que o outro quebrou propositalmente, você mantém sua postura ereta e sua alma leve. Essa elegância atrai respeito, não porque você o exigiu, mas porque demonstrou que é imune às tentativas de ser diminuído por meio da exclusão social ou emocional. Cada pensamento dedicado a quem nos ignora é um pedaço de vida que desperdiçamos em solo infértil. A energia vital é o nosso recurso mais escasso, e o estoicismo nos ensina a guardá-la para aquilo que realmente produz frutos e virtude. Ao redirecionar o foco que antes estava na falta de resposta do outro para seus próprios projetos, estudos e bem-estar, você realiza um ato de economia existencial. Em vez de queimar oxigênio mental com o porquê do comportamento alheio, você o utiliza para fortalecer seus próprios alicerces. Preservar essa energia é a diferença entre ser uma vítima da circunstância e ser o arquiteto do próprio destino. A contenção não é a covardia, mas a expressão máxima da força de vontade. Enquanto o impulso comum é reagir com a mesma moeda ou com o choro, a contenção permite que você observe a tempestade sem se molhar. Essa superioridade moral não se trata de se sentir melhor que o outro, mas de agir de forma superior aos instintos mais baixos de vingança ou carência. Ao conter suas reações, você interrompe o ciclo de toxicidade e se coloca em um plano onde as táticas de manipulação não possuem alcance. O eco desse silêncio virtuoso é o som da liberdade, mostrando que você não pode ser enredado por fios que não deseja mais segurar. A sede por ser visto é, muitas vezes, o último grilhão que nos prende à vontade alheia, uma corrente invisível que nos faz agir como atores em um palco onde a plateia detém poder de nos exaltar ou nos destruir com um simples olhar. Desconstruir essa dependência é o primeiro passo para encontrar a verdadeira autonomia, transformando a necessidade de aplausos em uma satisfação silenciosa que nasce apenas de estar em harmonia com a própria consciência e com os princípios que regem a razão. Essa busca incessante por atenção não é um defeito de caráter, mas uma herança de tempos em que ser excluído do grupo significava a morte física. No entanto, na era moderna, essa insegurança social se manifesta como uma ferida aberta que sangra toda vez que não recebemos uma curtida, uma resposta ou um sinal de aprovação. A raiz desse sentimento está na crença equivocada de que o nosso valor é algo líquido,
que aumenta ou diminui conforme a atenção que recebemos dos outros. Quando somos ignorados, essa insegurança grita porque interpretamos a ausência de resposta como um veredito sobre nossa relevância, esquecendo que o julgamento alheio é apenas uma sombra projetada por mentes que, na maioria das vezes, estão tão confusas quanto a nossa. Muitas vezes sofremos porque alimentamos o mito de que deveríamos ser o centro das atenções, só que nossas ações deveriam gerar um impacto constante na vida dos outros. O estoicismo nos convida a observar a vastidão do universo e a brevidade do tempo para perceber que nossa importância pessoal, diante do cosmos, é minúscula. Isso não é um convite ao niilismo, mas à liberdade. Se não somos tão vitais para o mundo quanto nosso ego gosta de acreditar, então a falta de atenção de uma pessoa específica deixa de ser uma catástrofe. Aceitar nossa insignificância social nos retira das mãos o fardo pesado de ter que manter uma imagem perfeita para os outros, permitindo que vivamos com mais autenticidade e menos medo do esquecimento. As relações humanas são como as estações do ano. Algumas pessoas chegam como o verão, trazendo calor e presença, mas inevitavelmente o outono vem e as folhas caem, deixando apenas o silêncio. Apegamos-nos à ideia de que os laços devem ser permanentes e que a atenção de alguém é um direito adquirido, quando, na verdade, tudo é um empréstimo do destino. Quando alguém decide nos ignorar, essa pessoa está apenas exercendo a impermanência natural da vida. Em vez de lutar contra o fim de um ciclo ou contra o afastamento, o sábio aceita que as pessoas vêm e vão conforme suas próprias naturezas e necessidades. O desapego não é falta de amor, mas o reconhecimento de que ninguém pertence a ninguém. O teste final para quem foi ignorado é a capacidade de permanecer em uma sala vazia sem sentir que algo está faltando. Encontrar valor na própria companhia significa cultivar um mundo interno tão rico e interessante que o silêncio externo deixa de ser um castigo para se tornar um privilégio. Quando você se torna seu melhor amigo, a ignorância alheia perde o veneno, pois você não está mais faminto por migalhas de atenção. Você descobre que a conversa que tem consigo mesmo, através da leitura, da reflexão e do autocuidado, é suficiente para sustentar sua alegria. A partir desse ponto, o silêncio de quem te ignorou não é mais um vácuo, mas um espaço preenchido pela sua própria presença sólida e serena. O que acontece quando o agressor atira uma flecha e o alvo, em vez de se defender, simplesmente se torna névoa? A maior frustração de quem usa o silêncio como arma é encontrar um vazio onde esperava encontrar angústia, transformando o que seria um golpe psicológico em um movimento inútil que apenas desgasta quem o executou. Quem utiliza o tratamento de gelo geralmente o faz com um objetivo claro: causar uma reação, gerar dúvida ou extrair um pedido de clemência. Há uma expectativa quase sádica de ver o outro se contorcer, perguntar o que aconteceu ou tentar desesperadamente reatar o contato. Quando você decide não morder a isca e mantém sua vida seguindo um curso normal e produtivo, essa expectativa é frustrada de forma monumental. Ao não oferecer o conflito ou a submissão que o outro buscava, você retira o combustível da estratégia dele. A pessoa que te ignora contava com o seu desequilíbrio para se sentir poderosa. Sem a sua reação, o poder dela se dissolve no ar. Existe um fenômeno psicológico interessante que ocorre quando o ignorador percebe que sua tática não surtiu efeito: o choque da própria irrelevância. Ele esperava que o silêncio dele fosse um estrondo na sua vida, mas percebe que foi apenas um sussurro ignorado. Esse choque inverte a dinâmica de quem está sendo testado. Agora é a outra pessoa que começa a se perguntar por que você não está reagindo, porque não parece afetado e se, talvez, ela é quem perdeu o valor para você. A ausência de resposta é a mensagem mais barulhenta que existe, pois comunica que o outro não possui mais a capacidade de alterar o seu estado de espírito. É natural que, ao sermos desprezados, nosso ego sinta uma pontada de dor e queira revidar para restaurar o orgulho. No entanto, o sábio maneja essa ferida com o bálsamo da razão, entendendo que o ego é uma construção frágil que não deve guiar nossas ações. Em vez de permitir que o ego ferido dite uma resposta agressiva ou sarcástica, você escolhe o caminho da indiferença benevolente. Isso significa reconhecer a dor, mas não agir sob o comando dela. Ao domar o próprio ego, você se torna invulnerável aos jogos de status e poder que dominam as interações humanas imaturas, agindo a partir de um centro de gravidade que ninguém pode deslocar. A manipulação só sobrevive quando encontra um hospedeiro que aceita o papel de vítima. Ao não entrar no jogo,
Você quebra o ciclo vicioso que alimenta relacionamentos tóxicos e dinâmicas de poder desequilibradas. Essa ruptura não é apenas uma vitória estratégica, mas um ato de higiene mental. Você estabelece um novo padrão. Se alguém escolhe o silêncio para te punir, você escolhe a liberdade para ignorar a punição. Com o tempo, as pessoas ao seu redor percebem que táticas infantis não funcionam com você, o que atrai interações mais honestas e afasta aqueles que só sabem se relacionar através do controle emocional. Sêneca, um dos mais argutos observadores da alma humana na Roma antiga, frequentemente alertava que a maior tragédia da vida não é a sua brevidade, mas o quanto dela desperdiçamos com coisas que não importam. Quando alguém decide nos ignorar, essa pessoa está, sem saber, nos devolvendo o presente mais valioso que existe: o controle total sobre os nossos próprios minutos e horas. No momento em que o fluxo de mensagens cessa e os convites desaparecem, uma vasta quantidade de tempo que antes era dedicada à manutenção daquela conexão é liberada. O indivíduo sábio não utiliza esse excedente para lamentar a ausência alheia, mas para realizar um investimento maciço em sua própria infraestrutura pessoal. Esse é o momento de retomar aquele projeto engavetado, de intensificar os treinos físicos ou de aprofundar-se em um estudo complexo. Enquanto o outro acredita estar te punindo com a falta da presença dele, você está, na verdade, utilizando o silêncio dele como um combustível para sua própria evolução, transformando o que seria um abandono em um período de incubação para uma versão melhor de si mesmo. Ao contemplarmos a finitude da nossa existência, percebemos quão absurdo é gastar sequer uma hora sofrendo pelo descaso de alguém. Sêneca nos lembra que a vida é curta demais para ser entregue nas mãos de pessoas que não a valorizam. Cada minuto gasto tentando decifrar o silêncio de quem te ignorou é um minuto que nunca mais voltará. Um pedaço de vida que você cedeu voluntariamente a um evento sem importância. Colocar os dramas sociais sob a perspectiva da mortalidade retira o peso deles. Diante da grandeza do tempo e da inevitabilidade do fim, o tratamento de gelo de um terceiro torna-se um detalhe microscópico, incapaz de obscurecer a luz de quem tem pressa em viver com virtude. A dependência emocional do reconhecimento alheio costuma ocorrer quando não temos um propósito maior que nos ancore. Se a sua vida gira apenas em torno de relacionamentos e aprovação social, qualquer oscilação nessas áreas parecerá um terremoto. No entanto, quando você possui uma missão, seja ela profissional, intelectual ou espiritual, a opinião e o comportamento dos outros tornam-se secundários. O propósito atua como um farol que guia o seu barco através da névoa do desprezo alheio. Ao focar em metas que não dependem do consentimento de ninguém para serem alcançadas, você cria uma base sólida que permanece firme mesmo quando todos ao redor decidem se calar. O verdadeiro progresso consiste em ser hoje uma pessoa melhor do que se foi ontem. E esse é um trabalho solitário por natureza. A indiferença alheia limpa o cenário de distrações, permitindo que você se concentre exclusivamente no seu aperfeiçoamento moral e técnico. Em vez de buscar a vitória sobre quem te ignorou através de jogos de poder, você busca a vitória sobre suas próprias fraquezas e carências. O tempo recuperado é usado para fortalecer o caráter, para que, no futuro, a sua felicidade seja tão autônoma que a presença ou a ausência de qualquer pessoa seja recebida com a mesma equanimidade. No fim, quem ignora perde a chance de acompanhar sua ascensão, enquanto você ganha o mundo ao conquistar a si mesmo. Epicteto, o filósofo que nasceu sob o jugo da escravidão, compreendia como poucos que a verdadeira liberdade não é um estado físico, mas uma disposição mental inabalável. Ele ensinava que ninguém pode nos ferir ou nos ofender sem o nosso próprio consentimento, pois a ofensa não reside na ação do outro, mas na nossa interpretação interna do que aquela ação significa para nós. A dor que sentimos ao sermos ignorados não é causada pelo silêncio da outra pessoa, mas pelo julgamento que fazemos desse silêncio. Para o mestre estoico, se alguém decide te tratar com descaso, o dano pertence apenas a quem age com grosseria, pois essa pessoa está corrompendo a própria natureza humana e a sua capacidade de ser justa. Se você não aceita a ofensa, ela permanece com quem a enviou. Ao compreender que o seu valor não é uma moeda que o outro pode desvalorizar ao parar de circular, você se torna imune ao tratamento de gelo. O consentimento para sofrer é retirado, e o que sobra é apenas um fato externo sem poder de penetração na sua paz interior. A mente disciplinada vê a realidade como ela é, sem adicionar camadas de drama ou narrativa emocional.
Quando uma mensagem não é respondida ou um olhar é desviado, o fato objetivo é apenas a ausência de som ou de texto. É a nossa imaginação que adiciona o veneno, criando histórias sobre sermos insuficientes ou indesejados. O escudo de Epicteto consiste em despir o evento de suas roupas emocionais e tratá-lo como um dado neutro, como a posição das nuvens no céu ou o barulho do tráfego. Ao remover a interpretação de que o silêncio é um ataque pessoal, você desativa o mecanismo do sofrimento e mantém sua mente focada naquilo que realmente importa. A liberdade autêntica é não ser escravo das reações alheias. Se você precisa que alguém fale com você para se sentir bem, essa pessoa é sua mestre e você é o cativo dela. Epicteto nos incita a retomar essa soberania, entendendo que as chaves da nossa felicidade não podem ser deixadas no bolso de outra pessoa. Ao ser ignorado e permanecer em equilíbrio, você pratica a maior das liberdades, a de decidir que nada fora de sua própria vontade tem o poder de te perturbar. Esse estado de espírito não é frieza, mas uma independência radical que permite que você seja gentil e virtuoso, independentemente de como o mundo escolha te tratar de volta. O sofrimento humano muitas vezes se resume à preocupação com a fama, ou seja, como somos vistos por terceiros. No entanto, o sábio reconhece que a opinião alheia é algo volátil, baseado em percepções incompletas e humores passageiros. Por que sofrer por algo que você não pode governar e que muda como o vento? Ao fortalecer o escudo da razão, você encerra o ciclo de ansiedade social. O desprezo de quem te ignorou deixa de ser uma ferida para se tornar uma irrelevância estatística. O foco deixa de ser o ter atenção, ter aprovação, e passa a ser o ser íntegro, ser resiliente, onde reside a única paz que o mundo não pode tirar. A rejeição, quando observada de longe, assemelha-se ao fogo que o ferreiro utiliza para moldar o metal bruto. Ela queima o que é frágil e desnecessário, deixando para trás apenas a essência endurecida e resiliente. Em vez de ver o descaso como uma evidência de fracasso, o praticante da virtude o encara como um filtro que purifica o caráter, forçando-o a abandonar as muletas da aprovação externa para que ele aprenda, finalmente, a caminhar com as próprias pernas. O desconforto que sentimos quando somos ignorados, na verdade, um sinal vital de que ainda possuímos dependências que precisam ser rompidas. Essa dor atua como um mestre severo, apontando exatamente onde nossa autoestima é vulnerável e onde nosso ego ainda clama por validação. Ao sentir o impacto do silêncio alheio, você tem a oportunidade de localizar os pontos fracos em sua estrutura mental. Em vez de fugir desse sentimento ou tentar aliviá-lo com distrações, encare-o como um diagnóstico. Cada vez que você suporta a rejeição sem desmoronar, sua fibra moral se torna mais densa, transformando uma experiência inicialmente negativa em um exercício de musculação para a alma. Para refinar o espírito, é preciso olhar para o desprezo com a frieza de um cientista observando uma reação química. Quando você é ignorado, a tendência natural é rotular a situação como ruim, ou o outro como cruel. No entanto, o refinamento exige que você suspenda esses julgamentos automáticos. Pergunte-se: o que realmente aconteceu aqui? O fato é que uma comunicação não ocorreu. Ao retirar os adjetivos e as narrativas de vitimização, você percebe que a situação é neutra. Esse exercício de objetividade impede que a mente crie fantasma, se permite que você mantenha a clareza necessária para decidir seu próximo passo com sabedoria, sem ser arrastado pelo turbilhão das emoções reativas. O caráter não é construído em momentos de harmonia e aceitação, mas nos períodos em que o mundo nos vira as costas. Ser uma pessoa íntegra e equilibrada quando todos nos elogiam é fácil. O verdadeiro teste de virtude surge quando somos tratados com injustiça ou indiferença. Ao manter seus princípios, sua ética e sua educação, mesmo quando o outro escolhe a mudez e o descaso, você prova que sua conduta não é negociável. Esse fortalecimento ocorre no silêncio do seu quarto, na decisão de não enviar aquela mensagem irritada e na escolha de continuar sendo alguém de valor, independentemente do feedback que recebe do ambiente externo. Existe uma maturidade que só nasce do reconhecimento de que não somos, e nem precisamos ser, o centro do universo de ninguém. O abandono momentâneo que o silêncio representa nos força a amadurecer, pois nos retira da infância emocional, onde buscamos o tempo todo o olhar do pai ou da mãe social para nos sentirmos seguros. Amadurecer através do descaso significa aceitar a realidade da autonomia alheia, simultaneamente,
abraçar a nossa. Você deixa de ser um satélite orbitando o humor de terceiros e se torna um sol, com luz e gravidade próprias. O refinamento final é a percepção de que ser ignorado foi o empurrão necessário para que você parasse de olhar para fora e começasse a construir o que é eterno dentro de si. O desapego não é a ausência de sentimento, mas a presença de uma liberdade tão profunda que nada do que é externo consegue acorrentar o seu espírito. Quando você decide soltar as cordas que o prendem à expectativa de uma resposta, você não está perdendo uma conexão, mas recuperando o território sagrado da sua própria paz, transformando o vácuo deixado pelo outro em um santuário de autossuficiência. A natureza nos ensina que nada pode ser retido à força sem que se torne uma prisão para ambos os lados. Se alguém escolhe o silêncio e o distanciamento, a atitude mais racional é abrir as mãos e permitir que essa energia siga seu curso longe de você. Tentar segurar alguém que já partiu mentalmente é como tentar agarrar fumaça. O esforço apenas cansa e o resultado é nulo. O desapego consciente começa com a aceitação plena da vontade alheia, sem ressentimentos. Ao deixar ir o que não deseja mais estar presente, você limpa o seu horizonte e para de gastar sua atenção com sombras, abrindo espaço para o que é real e recíproco. Os antigos buscavam a ataraxia, aquele estado de imperturbabilidade onde a alma permanece como a superfície de um lago em um dia sem vento. Em meio ao desprezo alheio, essa prática se torna seu escudo mais eficiente. Quando você é ignorado, a tendência é que ondas de dúvida e raiva tentem agitar sua mente. Praticar a ataraxia significa observar essas ondas sem se deixar levar por elas, mantendo o foco no centro da sua razão. Você não ignora o outro por estratégia de manipulação, mas porque atingiu um nível de equilíbrio onde a ausência de interação não possui mais o peso necessário para gerar uma tempestade no seu mundo interno. Um espírito inabalável é aquele que não se define pelos ganhos ou perdas do dia a dia. Se o seu valor dependesse do reconhecimento constante, você seria como uma folha seca levada por qualquer brisa de indiferença. O desapego consciente constrói uma raiz profunda que sustenta sua estrutura mesmo quando o ambiente se torna árido. O valor dessa solidez reside na dignidade que ela proporciona. Você se torna alguém previsível para si mesmo, alguém que sabe que, independentemente de ser aplaudido ou ignorado por 1000 pessoas, a sua bússola moral e sua satisfação pessoal permanecem fixas no mesmo lugar. A maior parte do nosso sofrimento social nasce da ansiedade pelo resultado. Enviamos uma mensagem esperando a resposta. Agimos com bondade esperando o reconhecimento. O desapego nos ensina a agir com virtude pelo simples prazer de ser virtuoso, desconectando-nos completamente do que virá em troca. Se você é gentil e o outro responde com silêncio, o seu papel foi cumprido. O resultado pertence ao outro e ao destino. Ao se desconectar da necessidade de um retorno específico, você se torna invulnerável. A indiferença alheia perde o alvo, pois você já não estava mais ali esperando por nada, vivendo plenamente na satisfação do seu próprio ato e da sua própria integridade. Manter a compostura enquanto se é alvo da indiferença alheia é como realizar uma dança precisa à beira de um abismo. Exige uma coordenação interna que poucos possuem. Esse espetáculo de equilíbrio não é encenado para uma audiência externa, mas serve como um testemunho silencioso da força que reside em não se deixar fragmentar pelas escolhas de terceiros, transformando o descaso em um palco para a demonstração da própria temperança. A verdadeira prova de caráter não ocorre na reciprocidade, mas na assimetria. É fácil ser justo e educado com quem nos trata bem. Porém, o desafio estoico surge quando somos ignorados. Manter a justiça nesse contexto significa não descer ao nível da infantilidade ou da grosseria apenas porque o outro escolheu o silêncio. Você continua a agir conforme a sua natureza racional, sem permitir que o comportamento alheio dite a qualidade da sua conduta. Se você precisa tratar com a pessoa que te ignora, faça-o com a civilidade que sua própria dignidade exige. A justiça interna não depende do feedback do mundo. Ela é uma constante que você mantém para não corromper a própria alma com amargura. A dignidade é o tecido que reveste a nossa integridade. Muitas vezes, é a primeira coisa que tentamos rasgar quando nos sentimos rejeitados. O equilíbrio consiste em reconhecer que ser ignorado não retira uma única grama do seu valor intrínseco. Manter-se digno sob o tratamento de gelo significa não implorar por atenção, não enviar ondas de mensagens desesperadas, e não se humilhar em busca de uma explicação que o outro não deseja dar.
A dignidade é silenciosa e ereta. Ela prefere a solitude ao lado da razão do que a companhia comprada com a perda do respeito próprio. Ao preservar sua postura, você sinaliza para si mesmo que é o soberano do seu próprio destino. Existe uma força magnética naquele que permanece inabalável diante do desprezo. Quando você não se altera, você se torna um ponto de referência de estabilidade em um mar de instabilidades emocionais. Esse equilíbrio serve como um exemplo silencioso, não para punir o outro, mas para inspirar a si mesmo e a quem observa de fora. Quem não se abala demonstra que possui uma fonte interna de validação que não pode ser estancada pelo capricho alheio. Esse estado de ser não é uma armadura pesada, mas uma leveza de espírito que permite que as flechas da indiferença passem direto por você, sem encontrar um ponto de resistência onde possam causar dano. Há momentos em que o silêncio do sábio é mais potente do que qualquer grito. A força da sua presença silenciosa reside no fato de que você continua existindo, agindo e brilhando, independentemente de ser notado por quem decidiu te excluir. Enquanto o ignorador usa o silêncio como uma negação da sua existência, você usa a sua presença tranquila como uma afirmação da sua realidade. Você não precisa quebrar quem te ignorou com palavras. A sua simples persistência em ser feliz e equilibrado, apesar da ausência do outro, é a prova final de que a tentativa de manipulação foi inócua. O equilíbrio é o seu maior triunfo, pois prova que você é o mestre da sua própria paz. Quando o turbilhão das interações sociais silencia e as vozes externas se apagam, ocorre um fenômeno natural de gravidade espiritual. A alma retorna ao seu centro de massa. Esse retorno não é um recuo por derrota, mas um movimento de reconexão com a própria essência, onde descobrimos que o eixo sobre o qual nossa vida gira nunca dependeu do suporte de terceiros para permanecer firme e equilibrado. O sofrimento por ser ignorado vive quase exclusivamente no passado ou no futuro, na memória do que foi dito ou na ansiedade pelo que o outro fará a seguir. Ao retornar ao eixo central, você âncora sua consciência no agora. O momento presente é o único lugar onde a virtude pode ser praticada e onde a paz pode ser sentida. No presente, o silêncio do outro é apenas uma condição do ambiente, sem o poder de ferir. Ao respirar profundamente e focar nas sensações imediatas, no dever que tem diante de si neste exato segundo, você dissolve os fantasmas da rejeição e percebe que, aqui e agora, você está seguro e inteiro. Para garantir que a sabedoria estoica transforme permanentemente a sua forma de encarar o mundo, não deixe que este conhecimento se perca no esquecimento. Se este roteiro foi útil para o seu fortalecimento emocional, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber as nossas reflexões diárias sobre virtude e autocontrole. O seu apoio é o que nos permite continuar a criar este conteúdo de forma independente e profunda. Por isso, se puder, ajude-nos clicando no botão Valeu para uma contribuição direta ou torne-se membro do canal para ter acesso a benefícios exclusivos da nossa comunidade. O seu contributo é o que mantém viva esta jornada em busca da excelência humana.